Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro vou me apresentar porque eu acredito que alguns talvez não me conheçam ainda, por mais que acredito que a maioria já teve aula presencial comigo. Eu sou responsável por essa disciplina de políticas públicas, que antes eram políticas públicas da educação, agora é políticas públicas da educação, esporte e lazer, né? Então modificou um pouquinho, vocês vão perceber pelas unidades de aprendizagem, mas eu vou explicar um pouquinho sobre tudo isso para vocês, tá? Primeiro então eu vou me apresentar, eu sou a professora Liliane, trabalho aqui no curso então de Educação Física já há 10 anos, minha formação é Educação Física, né, na graduação e depois o mestrado e doutorado na área de Educação. Então, iniciando a condição primeiro de como vai funcionar a disciplina, porque eu acredito que muitos de vocês até, inclusive, estão ansiosos para saber como que vai ser, né, por vocês fazerem as disciplinas, a maioria presencial, às vezes não tem, assim, a grande habilidade, né, ou não tem essa familiaridade, acredito eu, com essa condição do online, né, que a gente pode chamar. Portanto, gente, eu vou explicar primeiro sobre um pouquinho das avaliações para vocês, até para vocês ficarem tranquilos, saberem que por enquanto não tem avaliação, né? Elas são mais para o final do semestre e que nesse momento agora eu vou estar explicando um pouquinho sobre essas unidades que se encontram aí na disciplina de vocês. Então, vamos lá. Como que funciona? Primeiro, são 3 avaliações, né, que precisam ser feitas ou que existem dentro dessas disciplinas. Como que são e quais são? A primeira disciplina, a primeira avaliação que vocês têm é a avaliação das trilhas de aprendizagem. O que são essas trilhas de aprendizagem, né? São 16 unidades que vocês vão estar estudando, então, de forma individual, sozinhos, né? Em casa, vocês vão estar olhando todas essas unidades, fazendo a resolução dessas tarefas, né? Porque tem várias tarefas aí no encaminhamento dessas unidades. E a partir disso, vocês terminando isso tem um prazo aí, final de novembro, vocês vão ter uma nota. Isso vai somar uma nota, todas essas tarefas realizadas de todas essas 16 unidades. Essas unidades se encontram na disciplina, onde que vocês vão ter ali, vocês têm vários itens, né? Dentro da disciplina, por exemplo, de avisos, né? A introdução da disciplina, onde que a gente fala qual é a disciplina, o objetivo da disciplina, as datas das gravações, né? Por mais que às vezes eu coloco até a gravação antes, agora demorei um pouquinho no início dessa disciplina porque a gente teve essa mudança, então eu vou explicar sobre isso com vocês, né? Trocou a matriz, então por isso que até na condição de conteúdo, né? Eu precisei de uma condição diferente, o que fez com que demorasse um pouco mais essa realização das gravações, tá? Lá também tem o fórum, tem também a webconferência, e dentro da web vocês sempre vão ter as gravações das explicações dos conteúdos por mim. Abaixo, eu não lembro certinho como é o nome, mas se eu não me engano são materiais. Antes dos materiais tem a condição das unidades de aprendizagem. E aí vocês vão estar olhando todas essas unidades, tá? Então, essas aulas aqui gravadas, elas são muito mais um reforço explicativo para vocês e também uma orientação quanto às avaliações. Vamos lá, então. Vocês têm uma avaliação, que é essa das trilhas de aprendizagem das 16 unidades, né? E as tarefas realizadas dessas 16 unidades. Depois, vocês têm mais 2 avaliações que são feitas por mim. Como que vão ser essas avaliações, né? Antes, como era só a política em educação, políticas públicas em educação, eu pedia sempre, eu deixo uns 4, 5 textos disponíveis para leitura, mas vocês escolhem um só, e essa avaliação vai continuar dessa forma. Vocês vão escolher um dos textos que eu vou deixar disponíveis, então isso já vocês podem ir fazendo, né? Eu vou deixar esses textos já hoje disponíveis, que eles estão direcionados às políticas públicas da educação.
E aí, vocês vão fazer a leitura desses textos, vão escolher um só para fazer um mapa conceitual, tá? Professora, mas como que eu vou fazer um mapa conceitual? Primeiro, né, evitem IA, porque se eu ver que é da IA, e é bem perceptível, porque o modo como você alimenta a IA, ela já te responde de um jeito que não está diretamente relacionado com o texto, né? Até porque muitas vezes ele não tem esse texto aí no suporte dele de formação, né? Então, gente, o que eu oriento vocês, o mapa conceitual, ele até pode ser feito em dupla, né? Se vocês conhecerem alguém aqui da disciplina, não tem problema, vocês podem estar fazendo, desde que com o mapa conceitual vocês produzam o vídeo. E o vídeo, vocês podem só deixar o link, né? Que é vocês podem, seria importante, né? Eu acho que é o melhor a ser feito, esse vídeo ser construído, e depois ser deixado o link do YouTube para mim. Então, esse vídeo vocês podem vincular direto ao YouTube. Vamos lá. Então, qual vai ser a primeira avaliação? Vai ser vocês escolherem um dos textos que eu vou deixar disponíveis, vocês fazerem um mapa conceitual de um desses textos e explicarem o mapa conceitual. Ou seja, vocês precisam estar aparecendo no vídeo, tá? Fazendo a explicação do mapa. Ah, professora, eu posso projetar o mapa e daí falando desde que você primeiro esteja apresentando, né? Você, o seu colega, e aí depois vocês dois, o modo como vocês dividirem essa explicação, não tem problema, tá? Mas os dois precisam aparecer no vídeo, tá? Explicando esse mapa conceitual. Então, gente, lembrem, o que é o mapa conceitual? Primeiro, né? Como prática de leitura, exercício de leitura. Primeiro, olhem primeiro por cima, os subtítulos que esse texto tem, o título que esse texto, esse artigo tem, né? O que chama a atenção de vocês, se tem palavras-chave, se não, né? Façam primeiro um mapeamento, assim, um resumo prévio, e ainda superficial do texto, né? Depois faça uma leitura bem específica do texto e vão marcando partes que são muito importantes para vocês, que vocês entenderam como importantes. Por quê? A síntese, ela também é um critério de avaliação. E saber o que é destaque dentro de um texto é fundamental, né? O que vocês precisam lembrar sobre isso? Que quando vocês vão fazer o mapa conceitual, lembrar dessa condição da ligação de verbo, né? Como esse primeiro trabalho, ele é o mapa conceitual e o vídeo, né? A produção do vídeo, deixando ali o link desse vídeo, e claro, o mapa conceitual também, né? Ele é só das políticas públicas em educação. Pensem sobre as políticas públicas da educação e quais são as ligações de verbo que são possíveis a partir do texto. Por exemplo, eu estou falando de políticas públicas da educação e estou falando de neoliberalismo, mercantilismo, né? As políticas públicas de educação, o que liga a essa fala que eu acabei de dizer aqui? Elas constituem o neoliberalismo, elas fazem parte, então construir ali algum verbo de ligação ou de ação, ele é importante, tá? Por exemplo, a BNCC, ela é eu coloco a BNCC ali, um tracinho no mapa conceitual. E aí, a partir desse tracinho, eu coloco educação básica. Então, a BNCC, ela faz o quê? Ela orienta a educação básica, né? Ela é o documento que constitui a educação básica. Então, constitui, orienta, isso são tudo verbos que ligam um ao outro. Porque senão ele pode ser, eu posso colocar BNCC e educação básica e achar que está destruindo a educação básica. Porque também pode ser um verbo, destruir. Então, a indicação de verbos, pelo menos em alguns momentos, é fundamental dentro do mapa. Outra coisa que é fundamental no mapa, né, gente, é o título do texto, né? Então, mesmo que tu não vá colocar lá no seu mapa, mas você precisa colocar lá teu nome completo, o período que tu tá cursando, né? Nome do professor. A partir disso, qual é o título do texto escolhido, o artigo escolhido, o autor desse artigo, e aí depois você faz a construção do mapa. E aí, quando você for postar, você posta também o link do vídeo
para eu estar visualizando a explicação desse mapa conceitual, tá? Essa é a primeira avaliação de vocês em políticas públicas da educação, esporte e lazer. Ah, professora, falta mais uma avaliação, né? Aí, exatamente. Mas antes de eu falar dessa outra avaliação, lembrando que essa primeira avaliação eu vou colocar um período aí, né, de entrega, mas ele pode ser aí até novembro, não tem problema nenhum. Assim como a outra avaliação também vai ser até final de novembro, tá? Então, vocês podem estar fazendo durante o percurso desse semestre. Mas se organizem para isso, tá? E a segunda avaliação, eu vou estar passando ali para outubro para vocês. Até para vocês, eu acho que se orientarem, fazerem essa primeira avaliação e depois vocês poderem fazer a outra. Por quê? A outra é importante que vocês tenham feito bastante coisa das trilhas. Porque eu vou pedir para vocês construírem um projeto de políticas públicas, que pode ser no esporte, como pode ser no lazer. Então, vocês vão realmente montar um projeto, que também pode ser em dupla ou individual, onde que vocês vão construir esse projeto, tá? Essa é a terceira nota dessa disciplina. Então, nós vamos em partes, né? Para todo mundo conseguir dar conta daquilo que é necessário. E então, eu vou deixar hoje esses textos para a primeira avaliação. Essa avaliação ela vai estar disponível, né? Então, para vocês entregarem ali até início de novembro, tá? Enquanto que em outubro eu vou passar outra avaliação que vai estar disponível até final de novembro, né? Então, vocês podem se organizar certinho que vai dar certo, né? Eu vou estar agora também, em seguida, postando também o primeiro vídeo de explicativo das unidades. E as unidades, elas iniciam com o que é políticas públicas, né? E as políticas públicas da educação. Então, eu vou estar deixando disponível esse primeiro vídeo gravado para vocês e ele está direcionado às políticas públicas da educação. Quando vocês forem perceber a explicação desse vídeo, ele está relacionado à unidade 1, à unidade 2 e à unidade 3. A unidade 1, porque faz bem uma condição histórica de como se constituem as políticas públicas, quais são essas políticas públicas mais importantes nesse processo em nível de Brasil. Depois, sobre as competências do professor, né? Às vezes tem a unidade 2, que não tem como gravar especificamente, mas elas são importantes para vocês verem, revisitarem sempre que possível, lembrarem de muitas dessas competências do professor na docência, né? Tanto em nível inicial quanto de forma continuada, para uma boa formação profissional de todos, né? E a outra, depois, ela fala especificamente da educação, com a formação, por exemplo, do Fundeb, que é super importante, né, para vocês conhecerem. Então, eu vou estar fazendo uma explicação breve disso tudo. E antes disso, uma fala de que é realmente políticas, né? Porque para falar políticas públicas de educação ou de esporte e de lazer, nós precisamos saber o que são políticas públicas. Tá? Então, eu desejo aí um bom estudo para vocês. Vou estar deixando essa gravação, então, disponível aqui, né, no ambiente. Assim também vou deixar disponível a outra gravação, que é das primeiras unidades, e vou estar ainda, acredito que semana que vem, fazendo uma nova gravação das próximas unidades para vocês. Tá bom? Um beijão a todos. Tchau, tchau.